Meu nome é Kim Saito, tenho 28 anos, atuo como diretora de futebol feminino do Cruzeiro. E aqui o papel ele é muito focado em gestão, em principalmente desenhar e conduzir todo o plano estratégico e também atuar muito nessa frente muito administrativa, que envolve toda essa parte financeira, mas com muita liberdade para trazer toda a criatividade também que me formou aí no mercado e a gente fazer um projeto que deixa um legado para a história das cabulosas. É curioso, eu sempre fico pensando qual foi o tamanho do impacto que ter passado a infância na cidade de Teresópolis, onde fica a Granja Comari, moldou meu desejo de um dia trabalhar na indústria do futebol, poder ver ali a seleção brasileira masculina e feminina treinando. E o desejo ele sempre foi de estudar comunicação social, me formar em jornalismo, mas eu sempre soube que eu não queria trabalhar colocando a cara. Eu queria trabalhar nesse mundo dos bastidores. Então, minha primeira oportunidade profissional de emprego foi na Copa do Mundo de 2014, literalmente como alguém que foi buscar esse espaço e ser contratada para aquela ocasião, numa área muito de produção. E quando eu falo produção, imaginem uma menina de 18 anos repondo café na maquininha, botando garrafinha de água num frigobar, mas todo esse trabalho, que era extremamente operacional, eu fazia com muito sorriso no rosto, pela oportunidade de estar no meio das pessoas que eu tanto admiro, que eram jornalistas, os melhores do mundo também, indo fazer essa cobertura. Então, o desejo de trabalhar na área de comunicação, eventualmente acontece uma migração para essa área de gestão de carreira, gestão de imagem, relações públicas. Trabalho com pessoas que atuam, inclusive, como dirigentes e não somente atletas, então eu sinto que muita da minha visão ela foi formada quase que por osmose, ouvindo Mauro Silva, que hoje é o vice-presidente da Federação Paulista, e a Aline Pellegrino, que por tantos anos foi a capitã da seleção e hoje está lá como gerente de competições da CBF. Além da atleta Tamires, capitã do Corinthians, atleta de seleção brasileira. E a própria figura do Ronaldo. Então, desde 2017, podendo fazer parte aí desse grupo R9 e ali migrar dentro desse meio corporativo da área de comunicação para a área de gestão, para a área de negócios mesmo, no marketing esportivo e fazendo prospecção comercial e captação de patrocínios até esse momento de compra do Ronaldo, do Cruzeiro. E eu já tinha aí 8 anos dedicados ao futebol feminino, nunca dentro de um clube, mas sentindo muito essa confiança do corpo diretivo, do Gabriel CEO, para poder ajudá-los nessa tela em branco que está sendo pintada, ou todo esse projeto está sendo reconstruído, e colocar o futebol feminino com um holofote dentro dessas diretrizes estratégicas do clube. A realidade é, quando a SAF chega junto com a figura do Ronaldo e todas essas decisões sobre montagens, definições de liderança precisam ser tomadas, o Cruzeiro ele tinha várias opções naquela altura, né? Ou contratar uma mulher que já está nesse papel de gestor em outra equipe, ou contratar alguém de fora, já que a gente tem tão poucas referências de mulheres que atuam na gestão, especificamente na gestão do futebol feminino. Então, desde o primeiro dia eu admiro essa coragem, ali representada na figura do Pedro Martins, do Gabriel, do Paulo André, do próprio Ronaldo, de querer moldar uma nova profissional para essa posição e, ao mesmo tempo, me permitir tomar a decisão de que a Bárbara é uma figura muito importante para esse projeto. Ela começou a construção do futebol feminino do Cruzeiro em 2019. A gente realmente, infelizmente, conta nos dedos quantas mulheres estão ocupando papéis de liderança no futebol feminino, se a gente fizer um recorte da Série A1, da primeira divisão. Então, toda oportunidade que a gente tiver de moldar a visão dessa mulher, de apresentar para elas novas referências de excelência e realmente empoderá-las a tomar essas decisões e a fazer esse papel de gestão, faz com que todo esse ecossistema do futebol feminino, na própria figura das atletas, recebam essas duas lideranças de uma forma e uma cabeça muito aberta, às vezes até com certo ineditismo, porque não é a experiência que elas viveram em outros clubes, e a gente quer que o futebol feminino, acima de tudo, ele seja feito por pessoas que, a gente brinca, que tenham tatuado o futebol feminino na pele, assim como a gente tem. Isso vão ser homens, vão ser mulheres, vão ser os atletas, a torcida, mas oportunizar, acho que é um grande primeiro passo. Eu sinto que é muito forte dentro do Ronaldo essa ideia de construir e deixar legado. Então, qualquer empreendimento, qualquer negócio que ele tem, essa é uma veia muito forte na condução do negócio. E o Cruzeiro, desde a chegada dele, ele tem um referencial de excelência ou de questionar padrões da indústria
e, ao mesmo tempo, a nossa diretriz estratégica, isso vale para o feminino, para o masculino, para a base, para qualquer área que atenda o futebol, um olhar muito genuíno de responsabilidade financeira, de organizar e estruturar processos, e de uma noção de que pessoas excelentes atraem pessoas excelentes. Na hora que você combina esses elementos, o futebol feminino, assim como qualquer outra categoria, é importante, é uma prioridade, é um pilar estratégico. E eu tento sempre resumir isso para as pessoas, assim, o quanto de tempo e energia do meu dia, ao invés de ter que mostrar para diretores executivos, para essas lideranças, a importância do futebol feminino, eu consigo usar esse tempo e essa energia para desbloquear e avançar processos e boas ideias. E, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas que está à frente do futebol feminino. Muito tempo é perdido pela simples ideia de ter que convencer a importância daquele projeto. E assim o Cruzeiro trata com muita potência, muita igualdade, e algo que corre pelo discurso de todo mundo a gente reconhece as nossas limitações, que partem também do nosso senso de responsabilidade. Mas a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, a gente sabe exatamente como e qual é o desenho para chegar nesse futuro. E a gente sempre adota uma postura de querer jogar muito limpo com a torcida, de deixar muito claro para a torcida como que a gente vai controlar essa expectativa. Então a gente quer passos sólidos, um degrau de cada vez, mas sabendo que cada conquista ela não representa mais regresso. Acho que passa por aí o porquê o futebol feminino do Cruzeiro está sendo construído em cima de uma estrutura tão sólida. Eu sempre falo que o maior desafio do futebol feminino ele é primeiro de ordem cultural. E a gente precisa ir lá nesse contexto do residual de proibição, do residual da nossa sociedade, para entender o porquê que o futebol feminino não tem esse olhar mais cuidadoso e carinhoso. Então, o primeiro desafio ele é em relação a travas culturais. O segundo, eu acho que ele vai diretamente a palavras que para nós correm com tanta naturalidade de integração, de planejamento, de organização de processos e de respeito ao orçamento. A partir do momento que você tem essas 4 informações tão claras, aí vai dar capacidade de cada um de realmente montar uma comissão técnica, um grupo de gestoras que vai estar à frente desse processo e, a partir disso, respeitar o que são os princípios de jogo do clube e escolher realmente a dedo quais são as atletas que vão compor esse ambiente. Exemplos práticos para a nossa torcida. Puxa, hoje a gente recebe um direcional de que a gente precisa montar um elenco com até 28 atletas, ao invés de não ter essa definição. Tem clubes que têm 32, 35, 40. Então, talvez o compromisso na hora de você pensar por posição quais são os nomes que você quer para montar um elenco cada vez mais competitivo, ele vai te exigir menos do que você ter um número ali 28 e falar, tá bom, em cima dessa estratégia, está aqui por posição o que a gente identifica como características técnicas que precisa acompanhar nossos princípios de jogo, mas principalmente o que a gente está mapeando de perfil, de qualidade mental de cada atleta, porque quem disse sim para o Cruzeiro veio comprando a ideia desse projeto e não à toa quando chega aqui sente tanto orgulho de estar vestindo essa camisa, porque sabe que o que foi falado nas palavras durante uma negociação é visto também na prática. E eu acho que elas compram muito essa ideia, as atletas, junto com a comissão, de ver cada conquista ser tratada de uma forma muito franca e realmente nunca deixando de ter esse sentimento de gratidão, mas também com uma inquietude muito genuína de para onde a gente quer fazer, o que mais a gente quer conquistar. Então, fico pensando realmente, e sou amiga pessoal e a gente mantém boa relação com muitas lideranças de outros clubes do futebol feminino. Fico triste por ver que às vezes a realidade dessas minhas colegas ou amigos que estão nesses lugares depende muito de querer garantir primeiro uma existência política do futebol feminino dentro das instituições, para depois eles poderem realmente tratar o projeto na acepção da palavra projeto, e não só porque ficou um termo tão banalizado. Eu abraço e o Cruzeiro abraça o desafio que é fazer gestão, e nesse caso da categoria feminina, sabendo que a nossa força econômica, quando a gente vai falando em folha salarial, por exemplo, não é a mesma de outros clubes. Eu abraço esse desafio. Então, o desafio, por fim, ele é, cara, a gente tem que entregar um projeto competitivo, em crescente contínua, mas sabendo que a gente vai ter menos zeros do que outros clubes nesse cheque para se organizar ao longo do ano.
Então, o meu diferencial competitivo do Cruzeiro no futebol feminino não vai ser folha salarial. A partir desse momento, o que a gente quer garantir, já costurando com aquela ideia de legado, que vai ser uma forma mais eficiente de gerir esse orçamento. Então, a gente quer que as atletas que venham para cá tenham escolhido esse projeto não só pelo reconhecimento financeiro que existe a elas, mas pela ideia de que elas vão encontrar as melhores condições de trabalho, uma comissão técnica que preserva muito esse ambiente e uma estrutura que é muito diferenciada. E infelizmente ou felizmente, vai se provar o ponto de que não é o projeto com melhor recurso que vai ser campeão. E sim aquele que tiver mais competitividade, mais organização interna. E o Cruzeiro quer jogar muito limpo com a torcida, de que a gente sabe onde o Cruzeiro merece estar, mas a gente quer merecer e conquistar esse espaço lá. Então vamos cumprir cada degrau. Então, infelizmente, acontece na realidade de mercado brasileiro, atletas que por fim podem ter uma oferta numa negociação maior, mas infelizmente elas vão precisar, por necessidade delas mesmo, pagar por serviços que a gente entende que o clube deveria estar ofertando e na melhor qualidade possível. Então é real, o futebol feminino ainda é feito de atletas que no momento que deveriam estar descansando pós-treino, terem que custear com o próprio salário, preparação física, fisioterapia, suplementação. E isso é algo que o Cruzeiro entende como fundamental, como uma prioridade. E o momento de descanso ele deve ser de descanso, porque a gente confia e sabe que a gente está entregando uma preparação física de qualidade, uma fisioterapia com o mesmo nível e metodologia que a entrega ao profissional masculino, suplementação entre tantos outros itens que a gente deveria estar tratando como o mínimo, como o básico. Mas não é a realidade da maioria. Então, para a gente realmente chegar nesse lugar de falar que as condições estão iguais, muitas pessoas, inclusive o Cruzeiro, precisa caminhar nessa direção de profissionalismo. Eu recebi muitos feedbacks ao longo dessa última janela do feminino sobre quão diferente era o movimento do Cruzeiro de antes de enviar uma proposta fria para o empresário, falar que queria conversar com o atleta e com o empresário sobre o projeto. Então eu sento junto com a Bárbara, por vezes até a presença do Jonas, do treinador ou em outro momento, e a gente olha no olho do atleta por vídeo ou pessoalmente, fala, olha, esse é o Cruzeiro, a gente trabalha assim, a gente acredita nisso, é isso que a gente quer para 2024, está aqui o nosso ambiente, está aqui os nossos processos, nosso corpo de comissão técnica. Se você estiver interessada nesse projeto, a gente vai formalizar a negociação e o nosso interesse em proposta. E a gente fala que mais do que uma proposta, é um convite, porque a gente sabe o cuidado que a gente trata o futebol feminino. E o que parecia ser o mais básico, uma troca, olhar no olho com alguém que você está prestes a contratar, não é a realidade de modus operandi no futebol feminino brasileiro. Então, atletas que tiveram outras 4, 6 propostas falando, caramba, eu só recebi o papel com o número. Vocês são o primeiro clube que estão pedindo para me conhecer e conversar de verdade. Teve atleta que com o nosso processo disse sim, teve atleta com o nosso processo disse não. Porque é uma escolha pessoal, familiar, nas suas ambições, na sua compreensão e visão de mundo sobre o que é competitividade, o que é projeto. Então, a gente também parte de um lugar muito confiante de que quem está aqui no Cruzeiro, quem disse sim, é porque comprou a ideia do projeto. E sabe exatamente qual que é a pegada que a gente vai se desenvolver. Querendo sempre elevar o nosso nível de excelência, a nossa cobrança por profissionalismo sobre as atletas, mas entregando cada vez melhores condições de trabalho. E sim, há um reconhecimento financeiro. Mas tem clubes que, por fim, parece que a única estratégia é o reconhecimento financeiro. E aí inflaciona o mercado e aí vira um leilão. E o leilão o Cruzeiro não vai entrar. Não vou citar atleta, mas sim, a gente teve um caso recente de atleta que tinha quase que 50% a mais de proposta sendo oferecida por outros clubes, mas ela compreendeu sobre o que era o projeto do Cruzeiro e falou, eu vou, eu quero, mesmo sabendo que está tendo um leilão de outros clubes para ter essa atleta. Ou não, quem me passou uma visão de projeto foi o Cruzeiro. Então a gente quer atletas que reconheçam isso também e não só o que a gente é capaz de fazer do ponto de vista de desenvolvimento individual de performance. O Cruzeiro não comenta especulações de mercado. O que eu posso dizer para a torcida especialmente a gente tem muita confiança no que a gente desenhou enquanto projeto. Nomes como Formiga, Cristiane,
qualquer clube que vai olhar não só pelo ponto de vista de desempenho esportivo, mas do ponto de vista também de marca, de imagem, de grandeza na história do futebol feminino brasileiro e mundial, vai olhar para essas atletas com um olhar muito interessado. Pelo menos eu espero que esse seja o caso. Só que o que eu tenho muita certeza também é que nomes como esse representam acelerações ao projeto do Cruzeiro. Hoje, o elenco que a gente tem com as atletas que foram escolhidas a dedo, tanto do ponto de vista de renovação quanto do ponto de vista de fortalecimento do elenco, elas representam o rumo que esse projeto vai caminhar. E há outros nomes que poderiam representar uma aceleração. Mas o Cruzeiro ele é muito cuidadoso nessas abordagens e a gente tem muita confiança que a gente está não só respeitando as etapas do que a gente se propôs a fazer desde o início de 2022, mas também podendo ver que as metas e a diretriz estratégica do que a gente está montando está sendo atendida em forma de resultados, sejam dentro de campo, com o título do Mineiro no ano passado, uma classificação inédita, sendo o primeiro time do estado de Minas Gerais a chegar no mata-mata do Brasileirão, a vaga para a Supercopa como clube melhor ranqueado pela CBF. E, principalmente, tudo que a gente entende que é condição de trabalho, que é estrutura e que já é legado. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, a gente está sempre muito atento a esses movimentos de mercados e, eventualmente, a outros que a imprensa, a torcida não fica sabendo. Mas, é claro, quando um não quer, dois não fazem. E a gente vai sempre ter muito respeito pelo nosso plano. A primeira ideia que a gente tem enquanto projeto é nós somos um grupo forte e não um time feito por salvadora da pátria. Uma que vai vestir uma capa e vai estar sobre ela todo o peso de resolver dentro de campo. Então a gente parte desse olhar de que ter um grupo coeso, forte, com atletas que geram competitividade interna e elevam o nível do treinamento, porque é isso que vai garantir a titularidade no próximo confronto ou não. Então esse comprometimento, eu não vejo essa necessidade de um nome representar o futuro do projeto. A gente vai estar muito atento se surgir uma oportunidade que faça sentido para o Cruzeiro. Mas a gente quer realmente construir uma equipe cada vez mais sólida e a gente olha com muito cuidado para atletas jovens que demonstrem um potencial de protagonismo, atletas que tenham um nível técnico que também demonstrem uma margem de crescimento e atletas que podem ser considerados um esqueleto dessa equipe. Então, de forma muito ampla, generalizada, é óbvio que quando a gente está entrando no debate com a comissão técnica, esse papo fica muito mais denso e específico, mas de forma ampla para o nosso torcedor compreender, são os 3 perfis que a gente está mapeando. E essa necessidade por aceleração, ela não ocupa um lugar negativo dentro de nós de achar que é isso que vai desbloquear esse futuro de sucesso do Cruzeiro feminino. Mas a gente quer manter muito essa coerência de que ninguém vai vir para cá para ser uma salvadora da pátria. A gente confia que o processo, o nosso trabalho, a qualidade das pessoas que estão aqui, que vão acelerar o projeto. A primeira informação que o torcedor precisa saber é: nós teremos projeto de base no futebol feminino do Cruzeiro. O nosso cuidado, como tem sido feito com qualquer coisa aqui dentro desde a chegada da SAF, é a garantia de que isso está bem planejado, e que isso dialoga com a nossa estratégia e com a nossa responsabilidade orçamentária. Muito em breve, a gente vai ter um momento de convocar toda a imprensa aqui na Toca 2 para poder falar mais especificamente sobre o futuro da base feminina. E do ponto de vista de gestão, a gente tem em mente a todo momento. O projeto de base, ele acompanha diretamente a nossa busca por sustentabilidade, seja ela financeira, seja ela de formação. Quando eu pego a última Copa do Mundo feminina, 3 atletas convocadas da seleção nasceram em Minas Gerais. Só que o que a história dessas atletas, infelizmente, caminhou, é que elas precisaram sair do estado para continuar se desenvolvendo e buscar uma oportunidade de seguir como atleta profissional de futebol feminino. Debinha, Duda e Tamires. Duda, inclusive, com passagem pelo Cruzeiro. Então, a gente precisa garantir que esse polo, Minas Gerais, tão estrategicamente colocado no mapa do Brasil, com
tantos talentos que só estão em busca de uma oportunidade, encontrem esses projetos que não precisam ficar só como responsabilidade do Cruzeiro, mas eu acho que é um esforço municipal, estadual, de projetos independentes, de ONGs, de clubes, da Federação Mineira, de olhar com mais carinho, mais atenção e proporcionar essas melhores condições para meninas encontrarem esse espaço para treinar e para se desenvolver. No caso do Cruzeiro, a gente tem esse compromisso muito forte e negociável. Esse ano a gente vai ter base, mas na hora que a gente apresentar isso para a imprensa e para a torcida de forma definitiva, a gente quer realmente que esse plano esteja muito às claras e já com essa convocação para a torcida, para esses talentos poderem descobrir como que podem ter uma chance de fazer parte das futuras cabulosas também. Quando começa o ano de 2024 e esses números já validados em reuniões que a gente tem junto à diretoria, eu apresento para a comissão técnica, escuto também muito deles o que vai ser, né, quais vão ser as metas que a gente vai colocar para o ano de 2024. E elas existem tanto do ponto de vista extremamente objetivo desportivo, em que a gente fala sobre classificações e posições que a gente quer alcançar, e existe também as metas que eu coloco como qualitativas. Então, ali a gente fala sobre um fortalecimento à credibilidade do projeto, a gente fala sobre uma consolidação no cenário estadual e a gente fala também sobre uma reapresentação das cabulosas no cenário nacional. Com as atletas, é praxe, elas chegam no Cruzeiro, se apresentam, primeira semana, a gente vai lá no auditório e explica para elas, para todas, qual é o projeto do Cruzeiro. Quando chega nesse slide sobre desempenho esportivo e tendo feito uma linha do tempo do que aconteceu de 2019 até 2023, nesse primeiro momento com as atletas eu não escrevo ali a meta desportiva objetiva de classificações, posições e conquistas. A gente pede para as atletas, cada uma na sua individualidade, nos ajudar a escrever essas metas. O que elas estão acreditando? Que esse grupo, agora que elas se apresentaram, que se conhecem, que olharam para o lado, que tiveram vivências de treino, antes de sair um sorteio de Supercopa, o que esse grupo está motivado para alcançar? Eu li cada uma dessas respostas e é muito legal porque elas também escreveram metas pessoais. Então agora o nosso papel vai ser dividir e consolidar com atletas e comissão, que a gente já tem combinado desde o ano passado. Eu não quero abrir para a imprensa ou para a nossa torcida desde já, mas vocês podem esperar exatamente isso, uma consolidação cada vez mais forte no cenário estadual, querendo puxar uma fila não só dentro de campo, que a gente sabe que isso é consequência do nosso trabalho, mas principalmente de estrutura, de organização, de fortalecimento da competição. E no nível nacional, a gente quer manter a nossa pegada, que acho que foi impressa já em 2023, de elevar o nosso nível de competitividade. E principalmente é fazer o torcedor se sentir representado. A hora que vira um jogo das cabulosas, seja numa vitória, num empate, numa derrota, falar assim, cara, mas eu entendo com o modelo de jogo e se em algum momento a gente perder uma partida, a gente sabe também que a gente não está abrindo mão de ser Cruzeiro, de ter essa identidade, esse DNA das cabulosas ali dentro. Por hora eu vou contar até aqui, mas a Nação Azul pode ficar animada de que a gente vai sempre levar esse sarrafo de competitividade e saber que isso é consequência do nosso trabalho e dos nossos processos.